O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos escutando já, nestes dias, então, passagens da Escritura que tratam sobre o fim dos tempos, sobre os fins últimos. E é claro que daí tanto nosso Senhor Jesus Cristo, como também o Apocalipse de São João, tratam de juntar, o fim de Jerusalém, o fim do Império Romano, com também o fim dos tempos, a escatologia, o fim de todas as nações, portanto, desta razão que nós entendemos da melhor forma, aquilo que está descrito nos textos de hoje. No Evangelho, Jesus trata acerca do fim de Jerusalém, aquilo que aconteceu 40 anos depois aquilo que acabamos de ler. Jesus então profetiza a queda do templo de Jerusalém, toda a destruição que foi o próprio Império Romano quem promove em Jerusalém, avançando, portanto, com seus exércitos, esmagando todas as pessoas que aí estavam, e, de alguma forma, esta perseguição iniciada, aos cristãos, fez com que todos os cristãos começassem a se espalhar pelos campos, subindo as montanhas, e isso faz inclusive com que o Evangelho fosse pregado mais rapidamente. Por quê? Enquanto ele estava na cidade, as pessoas pregavam ali somente aos seus vizinhos, coisas assim. Ao modo que elas tiveram que sair de Jerusalém e das cidades e começaram a ir para os campos, se reunir em outros lugares, elas foram encontrando outras pessoas, e aí então o Evangelho foi sendo anunciado, foi sendo pregado, e olha, Jesus anunciou tudo isso. Então vai dando crédito ainda maior àquilo que os cristãos estavam anunciando, estavam pregando. E no finzinho do texto de hoje, quando Jesus apresenta que virá no fim dos tempos o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então este paralelo que Jesus faz entre o fim de Jerusalém e também o fim dos tempos. Nós entendemos também da mesma forma o que está escrito na primeira leitura que nós ouvimos hoje, que vai pulando alguns versículos, mas nos quer tratar. Caiu Babilônia a grande,
tornou-se morada dos demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigos de aves impuras e nojentas. E assim vai contando, né, como esta força será lançada à Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E aí vai contando, veja, esta Babilônia a grande, né, a Babilônia, a grande cidade, coisa assim, é o Império Romano, né, que passa exatamente por esta queda do Império Romano, primeiramente do Oriente, depois do Ocidente, ou ao inverso, né? Mas há essas duas quedas do Império Romano, exatamente porque foi ela mesma quem persegue os cristãos, ela mesma quem pouco a pouco destrói, quem fez de tudo para, de alguma forma, parar o Evangelho. E por isso, então, nosso Senhor, através do Apocalipse de São João, a partir das visões do evangelista João, nos apresenta esta realidade da queda da Babilônia, no caso aqui do Império Romano. Acontece que, da mesma forma, João quer fazer este paralelo, né, entre a queda do Império Romano com também a queda do reino, do principado de Satanás. O próprio Senhor vai dizer que o príncipe deste mundo seria vencido, o príncipe das trevas seria vencido, e portanto todas aquelas realidades das quais viviam em Roma, onde essa linguagem, né, da perdição, do pecado, da imoralidade, fazia parte como se fosse corriqueira, vai sendo então lançada ao mar, vai sendo lançada fora, e isso vai pouco a pouco sendo evangelizada, instrumentalizada pela igreja, né, no sentido de ensinada mesmo. Pode ver que pouco a pouco a igreja vai ensinando aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, né, vai ensinando aquilo que era bom. E as imoralidades que nós víamos como algo normal, como algo comum no Império Romano, vai sendo transformado, ou seja, lançado, né, aquelas primeiras coisas no mar, e aí pouco a pouco aquilo que foi anunciado. E a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais te ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçaste todas as nações. Até porque, se nós bem observamos, por exemplo, a Grécia, Israel, também parte do Egito, enfim, todas essas outras nações também estavam sob o governo do Império Romano. Então, todas as nações começaram a ter intuições, hábitos também do Império Romano. Aqueles mesmos imorais, aqueles mesmos que não eram considerados dignos de uma vivência humana. E então nós escutamos o Senhor apresentando de como será o rumor, o levantar da multidão do céu. Isso, claro, também a cada um de nós que aqui já estamos e pertencemos a Deus, desta nova nação que foi criada, né, a partir da ressurreição de Cristo. Então, em Cristo, quando Ele abre as portas do céu e nos dá a chance de sermos estrangeiros nesta terra, somos chamados, portanto, a cantar já as maravilhas de Deus nesta terra, a fazermos com que o Evangelho já aconteça, né, de modo eficaz, e vai, portanto, sendo anunciado em todas as nações. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Nós cantávamos isso com o último domingo, celebrando Cristo, Rei do Universo, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. Ora, não era exatamente isso que o padre estava dizendo, né? Roma, que levou esta devassidão e imoralidade em todas as outras nações, inclusive na terra de Israel, junto ao povo escolhido, mas também derramou o sangue de tantos servos de Deus.
Tantos servos de Deus nós sabemos que foram mortos por ocasião do Império Romano, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus, claro, nós sabemos, né, que a morte de Jesus, se não fosse o Império Romano, aconteceria de outra forma, né? Mas também, portanto, a grande prostituta que é apresentada aqui é o Império Romano. E mais, se nós olharmos todos os nossos santos primeiros, né, os canonizados e os não canonizados, nós vemos a grande perseguição que sofreram, particularmente pelo Império Romano. Veja, por exemplo, São Pedro, São Paulo, né, tantos outros santos que foram lançados aos leões para serem devorados no Coliseu, em outros circos, tantas outras realidades. Ontem, né, acho que eu lembrava na missa da tarde, eu recordava, portanto, era comum, na época não tinha energia elétrica, de acenderem postes, né, de fogo no caminho, nas estradas. E aí, para iluminar, era muito comum pegar cristãos, amarrarem já na parte da tarde nos postes e incendiarem estas pessoas para iluminar a cidade. Esse tipo de prática, né, nós víamos exatamente com o Império Romano. E claro, não só ele, né, também em outros lugares, também outros países, mas particularmente através do Império Romano, que empreendeu grandes dificuldades à vida e à fé cristã. Veja, já alguns séculos depois, por exemplo, o Papa Sisto, São Lourenço, que era diácono, São Tarcísio, que era coroinha, todos estes foram cada vez mais incendiados no sentido de fazer com que sejam ascendidos para Deus, iluminados, portanto, elevados aos céus, através do martírio, através do derramamento de sangue empreendido pelo Império Romano. E por fim, repetiram: aleluia, a fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse: escreve, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Fazendo um paralelo com isso, nosso Senhor Jesus Cristo diz que a um banquete fomos chamados. Aí algumas pessoas não corresponderam a este chamado. Então o dono da festa manda chamar todas as pessoas que estavam na rua mesmo. Olha, venham para o banquete, venham para a festa. E mesmo sendo convidado na rua, a pessoa vai se organizar de alguma forma, né? Lava pelo menos a cabeça, dá uma organizadinha na vestimenta. Ainda que eu não tenha sido convidado mais antecipadamente para esta festa, eu preciso estar com roupa de festa. Tanto que, quando o dono da festa chega na festa e vê uma pessoa que não estava com roupa de festa, manda que esta pessoa seja retirada da festa. O que quer dizer isso, gente? Se somos nós felizes, bem-aventurados por estarmos convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro, o Cordeiro é aquele que está de pé no trono, imolado, já não morre, e de pé reina para sempre. Então, somos chamados para participar deste banquete. Somos chamados a lavar nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Tanto que nós escutamos isso, inclusive no dia da celebração de Todos os Santos. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro todos aqueles que passaram pela grande tribulação. Estavam trajando, vestindo túnicas brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro. E é desta realidade, portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos nos permitir, mais uma vez, nos aproximar, né, do local do templo, diante do trono e do Cordeiro, deste Senhor que vem fazer morada junto de nós, mas que quer que nós também nos esforcemos para estar junto dele, para nos aproximar verdadeiramente do banquete da vida eterna. E para isso, cada vez mais nós nos observamos aquilo que nos aproxima deste altar,
também é o que nos aproxima do altar dos céus. Por isso, inclusive, na oração eucarística primeira, né, com a nova tradução do Missal Romano, porque a tradução antiga, eles, ao invés de simplesmente traduzirem, eles foram cortando um monte de parte, né, da oração eucarística. E agora ficou muito mais completa, como sempre foi em outras línguas. Mas na língua portuguesa, só com a tradução do novo Missal Romano, né, que é o que nós estamos utilizando agora. Vocês já observaram, tem um momento que nós dizemos exatamente isso, né, de que nós pedimos que também seja levado no altar do céu pelas mãos do nosso santo anjo. O que quer dizer isso? O santo anjo aqui não é o nosso anjo da guarda, não é um arcanjo que seja importante ou coisa assim. O altar do céu, que é levado a nossa oferta, o nosso sacrifício de louvor, é o próprio Jesus. Tanto que aqueles que leem, está anjo com letra maiúscula. É o próprio Jesus que é o mensageiro, é aquele que leva o nosso sacrifício, a nossa oferta agradável ao Senhor, no altar do céu. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Assim como nós ofertamos o pão e o vinho, para que o Senhor se oferte uma vez mais para ser nosso alimento, também nós queremos saciar o Deus faminto, o Deus sedento nos céus. Também nós, portanto, queremos ser aquele que sacia a fome de Deus. Santo Agostinho, naquela passagem da Samaritana, né? A samaritana está sentada, Jesus está sentado no poço e a samaritana vem ao meio-dia para retirar a água do poço. Santo Agostinho diz que ali é o encontro das duas sedes. A sede do homem, que é sedento de Deus, e a sede também de Deus, que é sedento pelo amor do homem, que é sedento naquele caso por aquela mulher que estava procurando, né, preencher a sua vida, o seu vazio, com tantas outras realidades, com tantas coisas passageiras, mas que só teria saciado a tua sede e nunca mais teria sede se bebesse da fonte de água viva que é Jesus. E nós, portanto, que entendemos aquilo que nos diz São Francisco de Assis, o amor não é amado, nós somos chamados, portanto, exatamente a dar de beber ao Deus sedento. Deus sedento de amor, aquele que chama-nos ao banquete da vida, que quer saciar a nossa fome, mas que também quer saciar a própria sede da nossa presença, quer saciar a própria sede também daquilo que nós podemos ofertar. Minha gente, Deus não precisa de nós, mas quer precisar. Né? Deus não ganha nada. Nada, a sua glória não aumenta quando nós o glorificamos, quando nós o louvamos. Mas Ele quer precisar do nosso louvor. Ele quer precisar da nossa glória. Ele quer precisar da nossa adoração. Por isso é um Deus sedento. Por isso é um Deus faminto. Por isso é o amor que não é amado. Nós não queremos ser contados neste número, é isso que nós precisamos observar. Não queremos ser contados junto à Babilônia, a grande prostituta. Não queremos ser contados junto a Jerusalém, a antiga Jerusalém. Queremos ser e pertencer à nova Jerusalém. Ser e pertencer a esta igreja, com letra maiúscula, que é o corpo místico do Senhor. E assim como o seu corpo é ofertado para nos alimentar, também nós que pertencemos a este corpo precisamos ser ofertados a Deus, para saciar a fome de Deus, para saciar a sede de Deus. Por isso, com esta liturgia, queremos observar exatamente não o medo que deve crescer em nossos corações, mas ao contrário. Veja, quando estas coisas começarem a acontecer, não é motivo de ficar amedrontados, não é motivo de desmaiarem, como está dito aqui, né? Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Minha gente, só quem é do mundo é que vai ficar com medo e desmaiar de medo com o que está acontecendo no mundo. Nós, ao contrário, se pertencemos a Deus, se queremos estar participantes da nação celeste, levantai-vos e erguei a cabeça.
porque a vossa libertação está próxima. Esta é a verdade. Por isso, insistentemente eu digo, né? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir agora? Quem baixa a mão são esses que desmaiam de pavor. Quem não quer ir agora porque tem medo de ir agora, é porque ainda faz parte desses mundanos, enraizados no mundo. Entenda, não é porque eu tenho pecados gravíssimos, que eu faço coisas apoteóticas no sentido contra Deus. Não é porque eu odeio ao Senhor, mas o fato de ainda estar apegado, enraizado. Veja, a gente está fazendo um itinerário, né? Uma subida mesmo na montanha. Começamos antes de tudo, lá com a oferta da viúva, na segunda-feira. Né? Na segunda-feira, aliás, se a gente for contar, né, desde o domingo, primeiro proclamar que Jesus é o rei, não eu. É Ele quem governa as nações, não eu. É Ele quem reina a minha vida, não eu. Então a primeira coisa, proclamar e ser súdito do Senhor, se colocar como servo de Deus. Depois, desapegar, desprender, sermos generosos para com o Senhor, ofertar tudo aquilo que temos para sobreviver, que é a oferta da viúva. Jesus elogia ela, gente, não porque ela ofertou aquelas 2 moedas, mas porque ela ofertou tudo que tinha para viver. Tudo que tinha para viver. Sermos generosos, portanto. E aí depois disso, Jesus que nos mostra esse desprendimento, esse lançar a nossa vida nos braços do Senhor, faz com que a gente não se preocupe tanto assim com o fim dos tempos. Fim dos tempos nada mais é do que sermos julgados pelo amor. É isso que nos lembra Santa Teresinha do Menino Jesus. No fim das nossas vidas, seremos julgados pelo amor. Acontece que nós precisamos dar de beber ao Deus sedento, né? Para assim sermos verdadeiramente convidados, sermos felizes porque fomos convidados a participar do banquete do Cordeiro. Que verdadeiramente encontremos já, nesse instante, esta felicidade por participarmos antecipadamente do banquete do Cordeiro e assim participarmos no fim das nossas vidas do banquete do altar do céu. Estava vendo uma pregação esses dias do Padre Mateus, um amigo meu que fez também o curso de exorcismo há uns anos atrás, e ele dizia algo que me deixou pensativo. Um protestante, certa vez, conversando com um paroquiano dele, e é esta história que ele contou, perguntou para ele: vocês realmente acreditam que Jesus está no sacrário? E aí, no mesmo instante, né, aquele senhor, aquela pessoa, disse: é óbvio que nós acreditamos. E aí o protestante disse: pois eu acredito que vocês não a creem. Ele diz: por que horas? Nós realmente cremos que Jesus está presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, como está no céu. E disse então a pessoa que é protestante: olha, se eu acreditasse que Jesus está na Eucaristia, eu o visitaria todos os dias. Ora, se Jesus está presente na Eucaristia, e Ele pode ser encontrado fisicamente, eu o visitaria todos os dias. É este amigo que eu não quero ficar distante nunca. Pois por isso eu acredito que vocês não creem que Jesus está na Eucaristia, porque vocês os desprezam. Não sejamos estes, irmãos e irmãs, contados no número daqueles que desprezam o Senhor, que não dá de beber ao Deus sedento. Sejamos estes que consolam o nosso Senhor, que amam por aqueles que ama por aqueles que não amam, que espera por aqueles que não esperam, que adoram por aqueles que não adoram, que verdadeiramente dispõe, é generoso com a própria vida, com o amor por aqueles, portanto, que não são generosos, que são mesquinhos para com Deus. Que a bem-aventurada Virgem Maria, intercedendo por nós, nos alcance a graça da generosidade e de darmos de beber ao Deus sedento. Permaneçamos sentados e apresentemos no altar de Deus o pão e o vinho.